Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre magia universal. De onde surgiu a magia universal? Quais as entidades envolvidas nesta prática espiritual? Que tipo de procedimentos podemos executar dentro desta prática espiritual? E como é feito a iniciação? Sobre esses temas iremos falar hoje, logo após a vinheta. Então, amigos, para falarmos sobre a magia universal, nós temos que voltar bastante ao tempo. Mais precisamente, ali antes da Santa Inquisição. O que era a Santa Inquisição? Foi uma brutal campanha da Igreja Católica contra toda e qualquer pessoa ou grupo de pessoas que tivessem como prática espiritual idolatrar alguma entidade ou divindade que não fosse parte da Igreja Católica ou qualquer ato de manipulação espiritual, por mais simples que seja. Tudo isso era considerado satanismo, adoração ao diabo. Era alguém que merecia e deveria passar por purificação. Um exemplo, um simples fato de você fazer uma reza, um benzimento, uma oração para uma pessoa, já poderia ser interpretado como bruxaria. Você seria preso, torturado e depois seria morto. Enfim, antes da Santa Inquisição, existiam várias práticas espirituais, aonde se faziam encantamentos, evocações e manipulações de objetos para determinados fins. Antes da Santa Inquisição não existia Goetia, luciferianismo, satanismo, sabá, wicca. Não existia nada disso. Existia apenas magia. Então, as pessoas que iniciavam nesta prática espiritual, elas ganhavam conhecimento de como era possível evocar entidades derivadas de qualquer segmento religioso, independente de serem entidades consideradas do bem ou do mal, independente da região ou materiais utilizados. Então você recebia o conhecimento para interagir com evocações ou com oferendas, encantamentos, evocações, para alcançar um determinado objetivo, independente de qual fosse. Algumas pessoas se sentiam mais atraídas por anjos, por demônios, deuses hindus, deuses egípcios, mas o conhecimento aplicado para veneração ou interação com estas entidades era sempre o mesmo. Aí veio a Santa Inquisição, perseguindo toda e qualquer forma de culto ou prática espiritual na qual fosse contrária à Igreja Católica. Com isso, houve uma expansão e aí surgiu o ocultismo. Aí surgiu a palavra ocultismo. Por que era ocultismo? Porque exatamente isso. Precisava ser oculto, escondido. Neste momento, nós tivemos o real capítulo aonde surgem braços de magia, certo? Ou seja,
Aí surgem práticas de magia diferentes umas das outras. A magia universal é o que então? É a prática espiritual com evocações, encantamentos, oferendas, feitiços, derivados de qualquer região, direcionados para qualquer tipo de entidade, para alcançar o seu propósito. Crescimento, fortalecimento espiritual. Isto é a magia universal. E este nome magia universal, ele foi aplicado para esta prática espiritual em meados da década de 50. Porque antes era chamada de magia tradicional. Aí surgiram, após a Santa Inquisição, surgiram diferenças na prática de evocações para demônios, para anjos, para seres elementais. Enfim, aí foi se criando novas formas de cultuar, praticar, evocar, porque as pessoas começaram a praticar o ocultismo, de forma oculta, esta magia. Então eu não conseguiria passar adiante para várias pessoas o meu conhecimento, porque eu tinha medo de ser perseguido, torturado, morto. Por isso, eu não passava esse meu conhecimento adiante, e muito menos eu deixava pessoas estranhas saberem que eu praticava magia. Entendeu? Aí foi surgindo a necessidade de adaptação de conhecimento e foram surgindo novos conhecimentos que foram se colocando em prática e assim surgiram estes braços da magia. Então, a magia universal nada mais é do que uma prática espiritual na qual podemos evocar e interagir com entidades para qualquer finalidade e qualquer tipo de entidade. Magia tradicional, magia universal, ocultismo, não pode ser interpretado como um culto religioso. Não pode ser chamado de religião. Um culto religioso, ou seja, uma religião, é idolatrar um grupo específico de entidades através de regras pré-estabelecidas que acompanham as habilidades e características, personalidade daquelas entidades a serem idolatradas. Vou dar um exemplo para vocês. Candomblé. Candomblé é uma religião. Por quê? Existem entidades específicas, existem regras estabelecidas e existe um espaço sagrado onde ali só pode ser cultuado, venerado e praticado atos para aquelas entidades em específico. Ou seja, dentro de um espaço sagrado, onde estão as consagrações de orixás, onde está sendo cultuado o orixá, não digo o salão, mas sim lá, a parte do altar, a parte que é o sagrado, onde o sagrado está, você não pode, por exemplo, acender uma vela para Exu, acender uma vela para um demônio. Porque aquele espaço é sagrado, específico e único para o culto dos orixás. Então, isto é um culto religioso, aonde você vai ter um espaço específico para idolatrar, interagir com determinadas entidades. Já a magia tradicional, magia universal, o ocultismo, ele não tem um grupo específico de entidades às quais idolatramos. Nós podemos idolatrar entidades totalmente diferentes umas das outras. Então, magia universal, magia tradicional, ocultismo é uma prática espiritual. Assim como, por exemplo, Seichonoye, budismo, Hare Krishna, eles não são cultos espirituais, eles são práticas espirituais, ok? E já ficou claro para você que dentro da magia universal nós podemos evocar entidades derivadas de qualquer espécie de culto religioso.
anjos, demônios, deuses egípcios, deuses hindus, Exu, Pombagira, Egum, Orixá, Caboclo, Preto Velho. Qualquer entidade pode ser evocada dentro do mesmo espaço físico, pode ser reverenciada dentro do mesmo espaço físico, pode receber oferendas dentro do mesmo espaço físico. E também, dentro da magia universal, nós podemos praticar feitiços, os quais nós chamamos de rituais, derivados de qualquer segmento religioso. Posso realizar dentro do espaço da magia, que é chamado de domínio. Dentro do domínio, nós podemos executar um feitiço para Exu. Executei, montei, executei, evoquei Exu. Está aqui à minha esquerda. Agora de noite, eu vou fazer um ritual para Oxum. Então, vou montar todo o feitiço para Oxum, montado, feito, colocado dentro do mesmo espaço físico, feitas evocações para Oxum, e vai ficar no mesmo ambiente, os dois sendo velados, quase que um do lado do outro. Isto porque, dentro do nosso espaço sagrado de prática de magia tradicional, nós temos a seguinte mentalidade. O espaço físico sagrado, que nós chamamos de domínio, é como se fosse um universo. Vamos dizer que esta mesa aqui é um domínio, tá? É o espaço físico sagrado. É um pouco maior que isso aqui, mas digamos que seja esta mesa aqui, certo? Então, este espaço físico, ele é como se fosse um universo. Cada objeto aqui dentro é como se fosse um planeta totalmente independente e incomunicável com os demais. Isso significa que cada objeto aqui dentro, ele tem o seu objetivo e sua força espiritual. E um não interfere no outro, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Dentro da magia tradicional, nós podemos, então, interagir, evocar entidades de qualquer origem, para qualquer finalidade. E podemos executar procedimentos espirituais chamados de feitiços, bruxaria, encantaria, para qualquer finalidade. Ok? Como é feita a iniciação na magia universal? Através de minha pessoa, é necessário, obrigatório, a pessoa passar por um período de adaptação. Esse período de adaptação é da seguinte forma: é feita a consagração de um portal, que é um objeto, é um couro de boi, com um desenho, ele é banhado a sangue, então é um portal espiritual no qual a pessoa vai começar a praticar evocações para anjos, demônios e deuses egípcios. A pessoa vai passar alguns meses fazendo evocações, lógico, vai receber ensinamento, um livro recheado de ensinamentos de como fazer detalhadamente as evocações. A pessoa vai começar a praticar as evocações. Após algum tempo, a pessoa recebe ensinamentos adicionais, que seriam evocações para Exus, Pombagiras, Eguns e deuses hindus. Aí ela vai passar mais um determinado período de tempo praticando evocações. Se no passar deste tempo a pessoa ainda sentir necessidade de iniciar na magia, aí nós vamos fazer um teste com ela. Ela passando nesse teste, vamos fazer a sua iniciação. Mas, e se a pessoa não passar no teste? Infelizmente, ela terá que continuar com suas práticas evocatórias ou então desistir de tudo. Porém, muitas pessoas que começam com as práticas evocatórias acabam alcançando resultados que para elas já é o suficiente. E continuam assim por anos e anos e anos. Ok, pessoal? Então continuem aqui acompanhando o nosso trabalho, porque no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, parte da montagem de um domínio, que é um círculo sagrado, uma espécie de um altar. O que é domínio? É uma espécie de um altar, e dentro dele é que nós fazemos as evocações, oferendas, rituais. Eu vou mostrar parte da montagem
de um domínio diferente do meu, para aqueles que já acompanham o meu trabalho, para aqueles que são meus clientes, meus discípulos religiosos, aos quais dou consultoria técnica, diferente do que vocês já viram comigo. Vou mostrar parte da montagem de um domínio, vou mostrar parte também do que tem ao redor, dentro desta sala, vamos chamar assim de sala, tá? Porque na verdade nós chamamos domínio interno e domínio externo. Domínio interno é exatamente o círculo mágico, que é um altar, aonde nós fazemos as evocações, entregamos oferendas, fizemos os rituais. E tem o domínio externo, que é, no caso, o ambiente fechado, aonde está o domínio interno. Tá? Vou mostrar para vocês isso aí e mais alguns comentários. Então, inscreva-se no canal, marque ali o sininho para notificações. Acho que eu nunca falei isso, né? De vez em quando acho que eu vou começar a falar isso, porque vai ser interessante, certo? Vai ser a primeira vez que eu vou mostrar algo desse tipo aqui no YouTube, e principalmente para o público em geral, ok? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. Um abraço.